Meus irmãos, nessa noite nós temos a satisfação de receber entre nós o reverendo Kennedy Peixoto, ele que é pastor da Igreja Presbiteriana de Acopiara, no interior do Ceará, presidente do presbitério da região dos Inhamuns, e um amigo querido de longa data, alguém que inclusive fez parte do meu processo de ordenação, né? E é a segunda vez que ele ocupa este púlpito. Há cerca de uns 2 anos atrás, mais ou menos, ele estava neste mesmo recinto, neste mesmo lugar, trazendo um sermão muito edificante. E pela graça do Senhor, hoje, nós temos essa oportunidade de novamente ouvi-lo expor a palavra de Deus. Então, pastor, seja muito bem-vindo. Que Deus te use profundamente para a nossa edificação e para a glória dele. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? É um prazer imenso para mim estar aqui reunido com vocês essa noite, desfrutando da alegria de estarmos na presença de Deus e também de nos alimentarmos do pão do céu, dessa palavra maravilhosa que Deus nos concede para a nossa edificação. Eu queria também mencionar que me faço acompanhado da minha esposa Daisy. Ela está ali no finalzinho. Lá em Acopiara, ela costuma sentar ao final, lá na igreja, onde ela acaba também acolhendo pessoas quando chegam, dando suporte às mães com bebezinhos. E aí o cantinho dela normalmente é ali atrás, né? Amo você, minha filha. Muito bom ter você aqui comigo. Queridos, vamos ficar em pé, vamos abrir a Escritura no livro dos Salmos. Eu gostaria de meditar com vocês essa noite no Salmo de número 4. Abram, portanto, suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 4. E o tema que eu gostaria de tratar é extraído de uma sentença do próprio Salmo. O tema essa noite é: na angústia nos tens aliviado. Salmo de número 4, eu procederei com a leitura, peço que você acompanhe reverente e silenciosamente em sua própria Bíblia, e depois da leitura nós vamos falar mais uma vez com o nosso bondoso Deus. O texto sagrado nos diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Querido Deus, bondoso e amado Pai, com muita alegria, temor e tremor me coloco mais uma vez na posição de mensageiro do Senhor e suplico a Ti a Tua imensa graça sobre todos nós na noite de hoje. Eu certamente, Senhor, pude orar, pude pensar nesse texto, mas se o Senhor não estiver conosco agora, se a Tua graciosa providência não nos assistir na entrega e na aplicação dessa palavra, certamente serei eu a falar. Mas se o Senhor estiver conosco, será o Senhor a falar, e a voz que nos importa é a Tua voz, Senhor. Portanto, ó Pai, a despeito de nós, vem e fala ao nosso coração,
porque precisamos de Ti. Fala, pois nós, Teus servos, ouvimos, e aplica Tua bondosa voz, Tua direção sábia ao nosso coração na noite de hoje. Em nome e por amor de Cristo, nos apresentamos a Ti. Amém. Querida igreja, pode tomar assento. Aqueles que assim puderem, mantenham suas Bíblias abertas no texto sagrado. Queridos, todos nós sabemos que a vida, ela não é sempre desfrutada na mais perfeita paz. Apesar dos muitos momentos de alegria e tranquilidade, momentos de celebração, livramentos e conquistas, também existem momentos nos quais nós julgamos que tudo irá se perder diante dos nossos olhos. Há situações em nossa vida que são como uma noite muito escura para a nossa alma. Existem situações em que, às vezes, nos sentimos completamente desnorteados, às vezes devastados, seja pelo medo ou afligidos por uma dor muito aguda que nos acomete a providência divina. Algumas angústias, elas são tão indescritíveis e afetam nossas forças de uma forma tão pesada que às vezes é até difícil expressarmos a nossa dor. Quantas vezes, meus queridos, já não nos vimos tomados pelo desânimo e sem qualquer condição pessoal de irmos adiante? Quantas vezes, quando nós olhamos para a situação e as forças que temos para lidar com elas, parece que a situação é como um gigante e nós parecemos como anões, como pigmeus, diante dos desafios dessa vida. Mas, queridos, nestas horas de aparente escuridão, nós precisamos lembrar a quem nós servimos, quem é o Senhor da nossa vida. E aí nós precisamos lembrar que nós servimos ao Deus de toda luz, por mais escura que possa parecer a situação que nós vivemos. Nós servimos àquele que não somente possui, queridos, o controle absoluto sobre as nossas vidas, sendo que nossas vidas estão em suas mãos, como também Ele puxa firmemente as rédeas da história, conduzindo essa história para onde Ele bem deseja que ela caminhe. Nós estamos seguros sempre na mão de Deus. Nós até podemos, no afã de nossas dores, achar que estamos sozinhos, perdidos ou soltos em meio às aflições. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a revelação do nosso Deus, nós somos lembrados de que Deus governa a nossa vida e governa essa vida de forma muito perfeita e soberana. Vocês e eu servimos àquele que é todo-poderoso e soberano, que nos ama com amor eterno e que mantém em Jesus Cristo a sua aliança para conosco para sempre. Ele é aquele que na nossa angústia nos tem aliviado. Vocês creem nessa verdade? Amém? Amém, que bom. E o que tudo isso tem a ver com o texto que nós escolhemos para expor essa noite aqui? Queridos, esse texto foi escrito por Davi. Ele foi o autor desse salmo. E assim como no salmo anterior a esse, o salmo de número 3, Davi expressou toda a sua confiança em Deus em meio a adversidades e perseguições. Tanto aqui no Salmo 4, como lá no Salmo de número 3, ele faz a mesma coisa. Ele se volta para Deus em sua adversidade, em sua angústia. E ao fazer isso, o nosso querido Davi traz à sua memória o fato de que ele pertence ao Deus da aliança e que pode recorrer a Ele em todo e qualquer momento, inclusive nos mais angustiosos dias. Se você é um bom leitor da Escritura, e sei que você é, e você olhar esse Salmo de número 4 e olhar um pouco para o Salmo de número 3, você verá que eles são como filhos gêmeos que nasceram de um momento de dor comum que Davi estava passando. Esses dois salmos, eles têm
o mesmo contexto que deu origem às palavras que aí são escritas pelo nosso querido Davi. E se você olhar com atenção, e eu quero ilustrar isso apenas com 3 versículos em comum nesses 2 salmos, você vai perceber que o contexto vivenciado por Davi no Salmo 3 é exatamente o mesmo contexto que ele está enfrentando no Salmo de número 4. Por exemplo, se você olhar para o Salmo 3, verso 1, eu convido você a fazer isso aí na sua Bíblia. Você irá ler o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Se você olhar para o Salmo 4, verso 1, você irá ler o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E o termo hebraico traduzido por adversários no Salmo 3 é o mesmo termo traduzido por angústia no Salmo 4, que é uma palavrinha hebraica que significa tissar. E aí isso mostra que há uma correlação entre a angústia vivenciada no Salmo 3 e os sofrimentos passados no Salmo de número 4. Se você olhar novamente para o Salmo 3, peço que você faça isso mais uma vez, e você olhar para o verso 2, você irá ler que muitas pessoas estão falando de Davi, levantando falas contra Davi. E o mesmo é dito no Salmo 4, verso 6. Salmo 3, verso 2 diz assim: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Há muitas pessoas que dizem, não tem em Deus livramento para Davi nessa situação. E se você olhar o Salmo 4, verso 6, você irá ler: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem, Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. O Salmo 3, verso 4, ele vai dizer: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E no Salmo 4, verso 3, lemos: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Vejam, a mesma frase: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. É a mesma frase dita de ordem inversa. Isso nos leva a crer, meus queridos, é importante a sua atenção quanto a isso, que o contexto de ambos os salmos é exatamente o mesmo. E que contexto é esse? Esse é o contexto em que inimigos se levantaram contra Davi e ele quis angustiar-se com aquela tribulação. E de forma mais específica, esse inimigo foi o próprio filho Absalão, que se levantou contra seu pai Davi para tomar-lhe o reino e tentar matá-lo. Irmãos, toda perseguição, ela é terrível. Nenhuma perseguição é, por si mesma, agradável. Não é fácil você lidar com a oposição que se levanta contra você. Não é fácil você lidar com hostilidades que se levantam contra você. Mas quando essa oposição vem do seu próprio sangue, quando essa oposição vem da sua própria carne, de dentro da sua casa, quando é um filho para com o qual você errou ao longo da história, da relação entre você e esse filho, e ele se levanta para tomar o reino, para esmagar o próprio pai, para ceifar-lhe a vida, isso é uma dor muito grande para um pai. Eu tento imaginar o sentimento de Davi aí nesse momento, porque assim, ele precisa fugir do palácio, ele precisa fugir para não ter que lidar com 2 possíveis e terríveis cenários de morte. Ou ele é morto pelo próprio filho, ou para viver ele tem que ceifar a vida do próprio filho. E ele então está debaixo de angústias, de grande perseguição, sendo odiado pelo próprio filho que tenta matá-lo. Mas como Davi lidou com tudo isso?
Nós não podemos jamais dizer que não houve tristeza no coração do rei, que não houve dor, que não houve angústia, porque ele próprio fala que há angústia no coração dele, mas ele lida com isso de uma forma que também nos ensina que devemos lidar com as nossas angústias de naturezas diversas e variadas, como Davi lidou com a sua angústia específica. O que Davi fez em sua angústia? Ele se voltou para aquele que pode aliviar toda e qualquer angústia. Davi se voltou para o Senhor. Em seu enfado na alma, em sua dor, em seu cansaço, naquela situação tão difícil, ele se voltou para o Senhor. E no Senhor ele encontrou refrigério. Vocês e eu, meus amados irmãos, também podemos encontrar refrigério para nossas almas quando nós nos voltamos para o Senhor. E eu quero então convidá-los a examinarem comigo esse texto sobre esse tema. Na angústia nos tens aliviado. E na angústia aprendemos com esse salmo que há 3 verbos que devemos conjugar em nossa angústia. É o verbo clamar, é o verbo entender e é o verbo confiar. E eu quero chamar a sua atenção para olhar essas 3 questões dentro do salmo escrito por Davi. A primeira delas, irmãos, é que na angústia devemos clamar. Leiam, por favor, comigo o verso 1, repitam comigo a leitura dele. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi, meus queridos, inicia esse salmo se dirigindo a Deus em oração. Ele pede que o Deus da sua justiça o responda quando ele clamar, e ainda pede que esse Deus tenha misericórdia dele, que Deus o ouça. E se nós percebermos corretamente, veremos que Davi clama a Deus e pede nas entrelinhas que Deus o atenda, meus queridos, por causa de sua própria glória e graça. Se vocês olharem com atenção para esse verso, vocês irão perceber que não há motivos elencados em Davi ou por Davi que o tornem dignos da resposta, da ação ou da graça de Deus sobre ele naquele momento, porque Davi não se sente digno ou merecedor da atenção de Deus, mas Davi deposita toda a sua confiança no Deus vivo e verdadeiro. Davi está afirmando que as razões para que Deus o responda não estão nele mesmo, não estão em seus predicados, em suas virtudes, mas Davi está clamando a Deus que é justo. O clamor de Davi não repousa na justiça de Davi. Ele não diz, Senhor, ouve-me porque sou justo. Mas ele diz, Senhor, apesar de mim, exerce a tua justiça. Ser justo, age a meu favor. Davi entende que Deus é justo juiz. Davi entende que Deus é misericordioso. Davi entende que Deus é poderoso para socorrê-lo. Davi é um pedinte, um dependente, um necessitado, um angustiado, mas que está diante de alguém poderoso para atendê-lo, poderoso para socorrê-lo, poderoso para livrá-lo. Irmãos, não são nossas virtudes que fazem com que nós recebamos o socorro do alto. Nós não recebemos por causa de nossas qualidades. Nós o recebemos porque Deus é fiel, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso. E o fato dele atender a um clamor nosso se dá por sua maravilhosa graça sobre nós. Nós somos objeto da graça bondosa, justa e maravilhosa de Deus. Irmãos, a angústia pode estar em nós, mas o alívio, a resposta está em Deus. A angústia pode brotar em nossa alma, mas o bálsamo que sara a nossa angústia vem do trono da graça de Deus. É Deus que nos responde quando nós reconhecemos a nossa dependência dele e nos humilhamos e esperamos nele. Na angústia, nós precisamos clamar.
Porque o clamor nosso, queridos, é uma forma mais prática que existe, mais clara que existe, de dizermos: Deus, por mim mesmo eu não posso, eu não consigo, não há forças em mim, eu dependo de Ti. Quando você e eu oramos, nós estamos dizendo: Senhor, nós dependemos de Ti. Não é na minha força, não é na minha qualidade, não é na minha virtude, mas é na dependência do Senhor. Na sua angústia, clame, derrame-se diante de Deus, chore diante do Senhor, dependa do Senhor e espere no Senhor. Não tem lugar mais seguro para se estar na angústia do que na presença de Deus. Não tem lugar de livramento mais alto do que a presença de Deus. Estar nas mãos do Senhor e saber disso é estar no melhor lugar. E isso traz paz para as nossas almas. O que me dá paz não é apenas entender que a minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus quando o diagnóstico médico é desfavorável. A minha vida está nas mãos de Deus quando a situação econômica do meu país, da minha casa, do meu lar, ela é desfavorável. A minha vida está nas mãos de Deus quando eu estou acidentado, afligido, em situação de perigo. A minha vida está nas mãos de Deus e a sua também. E Deus aprecia quando nós, na nossa angústia, dizemos: Senhor, nós precisamos de Ti. É isso que Davi faz aqui. Senhor, eu preciso de Ti, porque nas minhas angústias, quem me alivia é o Senhor. Quem me alivia é o Senhor. A segunda verdade que eu quero trazer, ela tem uma porção um pouquinho maior do texto. Mas olhe, por favor, na sua Bíblia, a partir do verso 2, estendendo até o verso de número 6. Na angústia, nós devemos entender, nós devemos compreender. O que, pastor? Então, eu queria que você olhasse a preciosidade desses versos. Vejam vocês. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Eu queria a sua atenção a algumas questões tão preciosas aqui desse salmo. Veja, no verso 2, Davi ele levanta uma acusação contra os homens ímpios. Perceba isso no texto. No verso 2, Davi faz uma declaração do modus operandi dos homens ímpios, da conduta dos homens ímpios. Davi acusa os homens de tornarem a glória de Deus em vexame. Vejam as acusações que Davi faz. Tornarem a glória de Deus em vexame, amarem a vaidade e buscarem o quê? A mentira. Davi, então, ele denuncia aqui como o ímpio vive. O ímpio é aquele que trocou a glória do Deus incorruptível pela imagem de quadrúpedes e répteis. Anos depois, Paulo toma esse salmo emprestado e ele usa essas palavras e as emprega quando ele acusa a humanidade caída em idolatria de trocar a glória do Deus verdadeiro pela mentira. O ímpio vive na mentira e para a mentira. O ímpio não reconhece a glória de Deus. Paulo vai dizer isso lá na carta aos Romanos, tomando parte desse salmo em sua argumentação, quando ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos,
é uma questão que eu tenho certeza, essa igreja tem sido muito bem instruída pela instrumentalidade do nosso querido pastor Jefté. E ele certamente já tem falado a essa igreja acerca de algo terrível, que são os ídolos do nosso coração. Hoje de manhã trabalhamos um desses ídolos do nosso coração. E aí, o que são esses ídolos do nosso coração? É quando a gente entrega o coração, ao invés de entregar o único e verdadeiro Deus, nós entregamos a outras coisas, a outras pessoas, a outros projetos. E quando o Senhor não reina em nosso coração, o trono está desocupado para que outros reis sejam colocados ali. E o mundo, ele coloca muitas coisas no lugar de Deus e vive para essas coisas, para esses prazeres, para essas sinas da alma humana. Então Davi descreve o homem caído como um homem idólatra, entregue a si mesmo, entregue às suas próprias vaidades. Mas aí o texto segue com o verso 3. E aí Davi faz um ponto de virada aí maravilhoso. Ele vai agora descrever como é o homem piedoso. Ele fala como é o ímpio, mas aí ele vai descrever como é aquele que é piedoso. E aí Davi diz algo aqui fascinante quando ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. E aí ele acrescenta: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Davi tinha certeza que era ouvido pelo Senhor, mas antes disso, ele fala que o Senhor distingue para si o piedoso. E aí nós precisamos aqui ter o cuidado para interpretarmos corretamente o uso da palavra distinguir aí nesse texto. Este verbo, ele tem um sentido aqui, não de que o Senhor conhece quem é justo, mas sim de que o Senhor escolhe para si alguém para fazê-lo justo. Percebe isso no texto? O Senhor pegou alguém e distinguiu esse alguém para si. É como aqui no púlpito, vocês sabem, porque essa igreja, ela zela pelos pregadores, e eu estou aqui diante de mim com 3 copos com água. E eu então resolvo distinguir um deles para mim. E eu pego e trago ele para mim. Esse aqui vai ser meu. O Senhor, diz Davi, distingue para si o piedoso. Veja como isso é interessante. É como se Davi dissesse assim: saibam que o Senhor conhece os que lhe pertencem, os que são piedosos, e estes ele responde quando clamam, porque pertencem a ele. E aí entra a pergunta: por que Davi então andava em integridade? Ele andava em integridade porque o Senhor o distinguiu para si. Porque o Senhor o chamou para isso. Porque o Senhor o trouxe para si. E aí o Senhor o separou para si e o chamou. Veja, o texto não diz que o Senhor distingue. O texto não diz isso. O texto não diz o Senhor distingue. O texto diz o Senhor distingue para si. Distingue para si o piedoso. Em resumo, a nossa piedade vem do ato soberano de Deus em nos distinguir para si. É óbvio que temos os meios de graça, é óbvio que temos que orar, é óbvio que temos que buscar a Escritura, é óbvio que temos que nos reunir, é óbvio que temos que lutar contra os nossos pecados, mas nós nada seríamos se o Senhor não nos tivesse distinguido para si mesmo, se o Senhor não nos tivesse separado para si mesmo. E então, esses ímpios, eles têm esse comportamento, mas os justos são aqueles que clamam e se colocam na dependência de Deus, e são estes que se iram, porém não dão lugar à ira. Antes, nas horas da noite, meditam sobre o dia e sossegam em Deus. E aí entra o verso 4. Irai-vos e o que, irmãos? Não pequeis. Fazei o que? Consultai no travesseiro
o coração e sossegai. A ideia é, quando você for deitar, avalie seu coração, consulte seu coração, consulte sua alma, consulte a ira que você está enfrentando, consulte o seu momento que você está vivendo. E que momento Davi estaria consultando no seu pensamento nesse salmo? Ora, meu filho está me perseguindo, eu estou aqui fora do palácio, eu estou em lugares ermos, eu estou aqui nessas matas, eu estou aqui pelos vales, eu estou aqui dormindo no chão, mas eu me deito e consulto o meu coração, eu medito o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, e então eu sossego o meu coração. Sossegai, diz o texto. E aí, estes são aqueles que descansam, sabem quê? Na graça de Deus, no perdão dos seus pecados, reverendo. São esses que descansam na soberania de Deus, na bondade de Deus, que dependem completamente de Deus. Sabe em que áreas da sua vida você depende de Deus? Em todas elas. Sabem quais decisões, quais momentos, quais projetos você depende de Deus? Em todos eles. Porque sem o Senhor você nada pode fazer. E aí Davi traz uma expressão que nos lembra o nosso Redentor nesse texto. Veja, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A ideia de confiar aí é de depender. E oferecer sacrifícios de justiça. Veja, no Antigo Testamento, o adorador, ele deveria oferecer sacrifícios sinceros de animais puros perante Deus, pela remissão de seus pecados. E tais sacrifícios apontavam para o nosso Redentor. Quando você lê o livro de Levítico, você precisa enxergar Cristo ali. Aqueles sacrifícios apontam para Cristo. Eles são um anúncio de que o sangue de animais puros, que não tiveram culpa dos crimes, dos pecados, está sendo derramado no lugar dos que cometeram esses crimes, cometeram esses pecados. E tais sacrifícios apontavam para o nosso Redentor. E aí apontam para aqueles por quem também ele morreu, ele chamou, a quem ele declarou justos, a despeito de não terem justiça própria, a quem ele guarda, ama e protege, porque o Senhor me assegura que a minha vida, apesar dela mesma, apesar dos deméritos que minha vida possui, ela está muito bem segura nas mãos de Deus. É Deus quem sustenta a nossa relação. E Ele sustenta porque um alto preço foi pago por essa relação. O preço do sangue do Senhor. O Senhor ofereceu o sacrifício perfeito em nosso lugar. E aí nós fomos perdoados e redimidos. E Davi confia nesse Senhor. E vocês e eu precisamos confiar em Deus, saber que nós pertencemos a Ele, saber que nós não somos como os ímpios que seguem o seu coração, mas nós somos distinguidos por Deus para nos prostrarmos aos pés do Senhor e dependermos dEle em toda e qualquer situação da nossa vida. Nossos inimigos, eles desejam nos ver, reverendo, de cabeça baixa. Os nossos inimigos querem nos colocar de joelhos e dizer, fique aí. Os nossos inimigos são o mundo que nos cerca, a carne que está infiltrada entre nós e o diabo, o CEO dos inimigos, né? Ele está lá, mas aí alguém diz assim, quem será por você? E agora como é que você vai fazer? E agora eu quero é ver como é que você sai dessa situação. E aí Davi diz, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Talvez os homens que andavam com Davi ali, reverendo, enquanto ele fugia, enquanto ele lutava pela vida, talvez alguém dissesse assim, rapaz, cadê o bem? Quem nos dará a conhecer o bem? E Davi então, que está clamando, que diz que clama, ele diz, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Isso é impressionante. Essa linguagem poética é algo de uma beleza. Me comove isso, porque
Veja, a luta é como uma escuridão. E Davi está dizendo, o Senhor resplandece sobre minha luta. A luta é como uma dor sem fim. E aí, o que Davi está dizendo é, Senhor, vire o seu rosto para nós. Olhe para nós. Que a luz do teu rosto, a luz da tua face, resplandeça por meio da escuridão. E não tem luz mais forte que a luz da bondade de Deus quando Ele olha para nós. Não tem. Não tem sol mais reluzente que a face de Cristo olhando para nós. E aí o texto segue, e em terceiro lugar, na angústia, nós devemos confiar. E aqui tem algo, irmãos, que deixa a gente sem palavras. Ainda bem que as palavras inspiradas estão aí. Mas a gente pensa assim, tudo que a gente crê, reverendo, que a gente estuda, as doutrinas da graça. Algum de vocês não sabe que Deus é soberano? Algum de vocês não sabe que pode confiar em Deus? Nós sabemos isso. Mas é quando a escuridão chega, que aí aquilo que nós sabemos, nós sim passamos a sentir. É forte isso. Eu sei. E agora eu sinto. Eu experimento. E aí Davi, olha o que Davi faz no verso 7 e no verso 8. Olha aí. Veja. Lembra como o salmo começa? Na angústia, né? Na angústia. Mas olha agora. Mais alegria. Vamos juntos? Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Até aí. Mais alegria. Notou? O salmo inicia com Davi dizendo, Senhor, na angústia eu venho diante de ti. Mas o salmo termina com Davi dizendo que o Senhor lhe deu alegria ao invés de angústia. Davi poderia dizer assim, há textos assim, inspirados, Senhor, eu me alegro em ti me alegrarei. Mas Davi faz diferente aqui, ele diz assim, Davi não diz, eu me alegrei no Senhor, Davi diz, o Senhor me deu alegria. Eu estava triste, mas o Senhor colocou alegria no meu coração. É fantástico. E aí, Davi começa na angústia, mas ele termina na alegria. E aí ele diz e demonstra que a alegria dele vinha de onde? De confiar no Senhor. Você notou que o ímpio não tem essa alegria? Para um ímpio estar alegre, o que tem que acontecer? Tudo tem que estar como o coração dele quer. Tudo tem que estar nos lugares para o ímpio ficar em paz. Veja, para o ímpio estar bem, saúde ok. Vocês já falaram isso alguma vez na vida? Será assim, como é que está a minha irmã? Aí você diz, pastor, tudo bem, estou tratando da minha saúde. A gente com saúde, pastor, a gente está bem, o resto a gente corre atrás. Quem tem saúde tem tudo. Saúde é bom. Dinheiro é bom. O amor ao dinheiro é que não é bom. O dinheiro em si não é mal não. Mal é o uso que você faz dele. Se o uso é pecaminoso ou glorifica a Deus. E Deus dá essas coisas a nós. Mas não é a razão da nossa alegria. A razão da nossa alegria é o Senhor. Ele é a suficiência da nossa alegria. O ímpio, ele não confia no Senhor, mas ele confia naquele que possui. Ora, para o ímpio existe uma falsa paz. Como é a falsa paz do ímpio? É baseada em quê? É na fartura, na abundância. O ímpio, para se sentir bem, coloca sua confiança
na sua suposta força, na sua suposta riqueza. Não estou dizendo que é pecado ter força, ser rico, não é. Mas pecado é colocar nisso a nossa alegria, pois a nossa alegria está no Senhor. Por exemplo, eu amo minha família, amo minha esposa, eu amo meus filhos. Mas eles não são a alegria do meu viver. A alegria do meu viver é o Senhor. Eu me alegro neles, eu me alegro com eles. E se um dia o Senhor me tirar eles, eu vou sofrer. Mas eu não ficarei devastado, porque ainda que tudo me falte, eu tenho o Senhor. Você vai trabalhar no seu emprego com alegria, glorificando a Deus. Você, como bom calvinista, entendeu que ali é um chamado, é um mandato cultural. Você está lá servindo, mas um dia você poderá ser demitido. Um dia sua aposentadoria vai chegar. Uma coisa que nós muito amamos, reverendo, é servir a Deus no ministério pastoral. Como nós amamos estar aqui, apesar de receber isso com temor e tremor, mas um dia não teremos saúde para estar aqui. Um dia não teremos vitalidade para estar aqui expondo e labutando e conduzindo. E quando esse dia chegar, a vida vai morrer para nós? Não, porque nossa alegria é o Senhor. A sua alegria tem de ser o Senhor. Você crê nisso? Amém? Faça do Senhor a sua alegria. Faça do Senhor a sua alegria. É por isso que nós temos alegria no meio da adversidade. Veja, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Nosso contentamento está em Jesus. Como disse Paulo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como disse Tiago, alegrai-vos ao passardes por várias provações, porque olha para o Senhor, que está aperfeiçoando a gente nas provações. Abacuque disse, parafraseando, que nós devemos alegrar-nos no Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, está tudo acabado, o cativeiro está aí às portas, mas nós nos alegramos no Senhor. Como disse Jesus, alegre-se nas provações, nas adversidades, coloque sua alegria no Senhor. Nossa alegria deve estar no Senhor. Nossa confiança deve vir do Senhor. Por isso podemos nos deitar à noite e dormir. Porque nós sabemos quem é o Senhor. É Ele quem cuida das nossas coisas. É Ele quem cuida da nossa vida. Veja, uma coisa é eu ler esse texto aqui. Tem lugar melhor que esse, reverendo? Olha, a gente está aqui entre irmãos, amigos, com alegria, com paz, saúde, tratando uma coisa aqui, outra ali, mas com saúde, né? Comunhão. Uma coisa é a gente ler esse texto no escritório da gente, sentado numa mesa, nos balançando numa rede, né? Outra coisa é você ler esse texto no meio de uma mata, fugindo dos inimigos. E aí Davi diz, em paz me deito. Você consegue dormir sabendo que o inimigo está à espreita lá fora? No contexto desse salmo, o inimigo estava à espreita. E Davi diz, em paz me deito. E ele demora a dormir? Logo pego no sono. Porque estou cansado? Não. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Ele manda coluna de nuvens quando nós saímos em êxodo. Ele manda coluna de fogo para nos aquecer à noite. Ele abre mares. Ele cuida de você. Você precisa olhar para Ele. Talvez precise avaliar também. Às vezes nós estamos também em um contexto semelhante ao de Davi. Estamos colhendo algumas tempestades que nós semeamos. Nós semeamos alguns ventos e aí estamos colhendo tempestades. Davi semeou alguns dos problemas com Absalão. Agora estava na colheita, mas Davi ele não vai
colher só, não. Ele chama o Senhor e diz: Senhor, está aqui, errei, falhei, mas preciso de Ti, estou aqui. Quando oramos e confiamos, a angústia dá lugar à paz. A insônia vai embora. O corpo dorme, porque a alma descansa, não no travesseiro, mas no cuidado de Deus. Qual tem sido o motivo de suas angústias? De qual ordem eles são? Você certamente sabe, mas você tem orado. Orar é dizer a Deus na prática: eu dependo do Senhor, confio no Senhor, Ele me guardará enquanto eu durmo. Quem confia em Deus costuma dormir em paz, pois sabe quem Ele é e o que Ele pode fazer. E aí não é apenas um apego ao livramento, mas é entender que se a chuva persiste, o Senhor sabe que eu ainda preciso me molhar um pouco mais. Se a porta não abriu, é porque Ele me quer do lado de cá ainda. Se a luta está ali, Ele tem planos com ela para a minha vida. Mas eu descanso porque Ele cuida de mim. Ele cuida de você. Sempre cuidou. Sempre cuidará. Ele jamais abandonará você. Eu quero então trazer 3 rápidas aplicações, todas na angústia. Na angústia, clame ao Senhor. Segundo, na angústia, entenda que você possui uma aliança com o Senhor. Ele o distinguiu para si mesmo. Sabe por que você ainda não se perdeu? Porque há alguém mantendo você de pé. Alguém que o inimigo quer peneirar você como trigo, mas não vai prevalecer, porque Jesus orou por você. Ele ora por você. Sua vida está firme nele. E terceiro lugar, na angústia, confie no Senhor. Ponha nele toda a sua alegria, toda a sua dependência, dependa dele. Faça o que te cabe fazer. Faça o que o Senhor te aponta para fazer, te direciona para fazer. Obedeça, mas dependa e confie. Sem Ele, nada podemos fazer. Que nós possamos olhar para Cristo. Cristo, como Deus homem, sempre esteve dependente do Senhor. Em todos os momentos, em todas as situações. Imite-o. Seja dependente do Senhor. E o Senhor cuidará de você. Na angústia, nos tens aliviado. Que Deus aplique sua boa palavra ao nosso coração. Eu passo a palavra ao reverendo Jefté.